Campanha Janeiro Branco, uma das maiores preocupações na pandemia e o tema do Enem de 2021. A saúde mental vem ganhando cada vez mais espaço. E no mercado de trabalho? Aposto que você já ouviu falar de burnout. Quer ouvir mais sobre o tema? Continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, propósito, empregabilidade e muito mais. Eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância que ganhou espaço aí na pandemia no mercado de trabalho, sobre burnout, saúde mental. Mas aí já vou colocar o dedo na ferida, início de episódio, vocês vão me permitir, que infelizmente foi muito falado, porque muita gente sofreu de burnout no ano passado, e infelizmente as empresas precisam organizar melhor as suas estruturas organizacionais, já enfio o dedo na ferida e dou uma apertada, porque o burnout está diretamente associado o esgotamento do trabalho, né? Mas a gente já chega lá, já vai falar um pouquinho sobre ele. Acho que é importante a gente falar de um pouquinho de contexto, né, Bru? Um pouquinho da onde que vem essa preocupação, da onde que ela surgiu, né? Isso, Ale, eu acho bacana a gente trazer aqui para o pessoal, para os ouvintes. Bom, antes no mercado de trabalho só tinha preocupação com a segurança física, né? Tinha preocupação porque uma das maiores doenças causadas por ocupações por trabalho era a tendinite. Então, tinha essa preocupação com o físico, mas surgiu uma preocupação maior, que é essa da saúde mental, porque os dados são alarmantes. De acordo com a Vitude, Ale, que é uma plataforma de saúde mental que cresceu muito aí em 2020 com a pandemia, 38% dos afastamentos do INSS é por causa de doenças psicológicas. E outra pesquisa aponta também que as pessoas não comentam que estão com problemas psicológicos, possui aquele estigma, né? Ainda é um tabu, é verdade. Ainda é um tabu muito grande. Mas as empresas perceberam que precisa trabalhar a saúde mental, precisa falar de saúde mental no ambiente de trabalho, para que a galera comece a se conscientizar e tenha esse espaço de fala, tenha esse espaço de apoio. E ano passado, com a pandemia, isso aumentou muito mais, teve muito mais investimento em plataformas de terapia, muito mais investimento. Hoje em dia, Lê, já se fala de a empresa pagar a terapia para o funcionário. Já, graças a Deus, eu assim, vou usar a carteirinha do CRP agora, Bruno, né, como psicóloga e psicóloga organizacional, né, que trabalho há 17 anos na área, vou usar aí a cartinha da tia. Cara, 10 anos atrás a gente nem esperava que isso fosse acontecer. Eu lembro que a CONAR de 2018, que foi a última, já estava em alta, muitas pautas, então a gente não imaginava que, sei lá, 10 anos atrás a gente estaria falando de saúde mental, é uma luta, né, constante do CRP e de várias instituições. Hoje a gente tem vários aplicativos. Eu vou comentar um que eu conheço pessoalmente, Bru, que é a Vitalk. Eles têm um aplicativo que realmente faz soluções para colaboradores e pacientes, tem essa integração. Eu conheço o serviço dele, por sinal, a gente fez até um webinar no ano passado falando de saúde mental. Recomendo que vocês assistam também. Aqui a gente trouxe dados da Vitude, mas, gente, qualquer investimento que a empresa fizer para a saúde mental, eu estou ali junto, levantando a bandeira. Tem outros profissionais, tem também o Diogo Lara, que é da Singular, tem vários aplicativos, eu recomendo vocês acessarem e verem aqueles que vocês gostam mais. Esse episódio não é patrocinado por nenhum deles, mas a gente recomenda sempre a saúde mental para todo mundo. Veja o aplicativo que te entregue e qual aplicativo a sua empresa usa. Talvez ela já tenha um e você não saiba. Mas voltando para os dados alarmantes que a nossa base recomenda, que é a Vitude, realmente é assustador. Você vê a quantidade de afastamentos no INSS, 38% de pessoas afastadas por doenças psicológicas na pandemia. E isso, para mim, Bru, por isso que eu falo que é um dedo na ferida, e isso é um alerta muito grande que, poxa, a sua empresa não está cuidando da saúde mental. Então, o RH que escuta a gente, começa a cuidar. Não tem dinheiro para aplicativo? Tá tudo bem. Dê um ambiente e um clima agradável que você já reduz bastante o burnout e doenças. Mas falando efetivamente aí das 3 principais doenças que hoje a gente tem, que são doenças
psicológicas e relacionadas ao trabalho, qual que é a maior, dona Bruna? A maior, burnout. Eu acho que tá ali, né, no top 3, né. Então burnout, vem depressão e vem ansiedade. A gente vai dividir as nossas histórias, e eu já antecipo que eu passei, na pele a síndrome de burnout, e você se identifica com alguma das 3, Bru? Eu me identifico sim, Ale, com ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu já tive crise de ansiedade e devido ao trabalho. Não, e aí infelizmente toda a roda que a gente conversa. Você já sentiu alguma coisa no trabalho? "Ai, já fiquei ansioso, tive uma crise". Você já sentiu alguma coisa? "Já fiquei meio deprimido". Você já sentiu alguma coisa? Burnout. Batata. Esses dados não são nossos, tá, isso é uma representação real, mas se você conversar com seus amigos, aí na sua rodinha, eu garanto que alguém vai falar que conhece alguém ou já sentiu depressão e estresse, que é a síndrome do burnout, é o nosso foco desse episódio, ou ansiedade. A gente poderia depois trazer um episódio falando só sobre depressão, só sobre ansiedade, mas aqui no Janeiro Branco, entre as nossas prioridades, a gente entendeu que o burnout era o mais importante e eu vou explicar a diferença dos 3. Acho que é importante, né, Bru, a gente Acho explicar. importante, Ale. Acho importante. Eu acho legal também trazer informação, que estudando um pouquinho para a gente gravar esse podcast, eu vi que não existe lei que insere os transtornos mentais na lista de doenças relacionadas ao trabalho. A galera entende que sim, que tem relação, mas ainda não existe uma lei sobre isso. O pessoal está começando a movimentar para que comece a existir, que passe a existir essa lei. Eu achei isso muito interessante da gente saber. É, e uma coisa que dá para a gente falar sobre, saúde ocupacional, que eu vivo isso dentro da organização, é que existe, né, um apoio, mas ainda não está, o que a Bruna falou, não tem uma lei clara, sobre a inclusão de pessoas com transtornos mentais. É diferente de depressão, estresse e ansiedade. Só para a pessoa que está perdida entender essas diferenças, gente, eu vou tentar explicar de uma forma breve, mas não tem como ser super objetiva, porque senão eu não vou trazer aqui a explicação. O que são transtornos mentais que eu consigo trazer através da lei de cotas? Para quem nunca ouviu falar, a lei de cotas é a lei que você consegue trazer pessoas com deficiência para dentro da organização e tem uma parcela de pessoas, uma parcela pequena de a gente tinha um nome, né, de auditores que permitem você trazer pessoas com deficiência dentro da lei de transtorno mental. Mas como a Bru falou, não tem uma lei específica, então vai muito do médico. Tem médico do trabalho que fala que você pode trazer pessoas com transtornos mentais e tem outros médicos do trabalho que falam que isso não entra na lei de cota. O que é um transtorno mental dentro da lei de cotas? É esquizofrenia e transtornos de personalidade. Aí a gente pode entrar como transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizofrênico, transtorno de personalidade, por exemplo, se a pessoa for diagnosticada, até mesmo transtorno antissocial. Não é o caso da depressão, burnout e ansiedade. Então, quando a Bru fala que não existe lei, não existe mesmo, não tem nenhum tipo de incentivo no sentido da gente proteger a nossa população. Quando a gente fala da lei, gente, não é para, como é que eu posso dizer? Burocratizar, mas é para a gente proteger. Por que existe a lei de cotas? Para a gente proteger essa minoria e trazer espaço, voz para essas pessoas, né? A lei de cotas, ela traz isso, mas a lei de cotas somente vai atender transtornos mentais. Quais são esses transtornos mentais? Transtorno de personalidade. Legal, tiramos isso da frente. Qual que é a diferença aí prática entre depressão, estresse e ansiedade? E eu vou fazer aqui a voz do especialista nesse episódio. Não temos um convidado especial, então eu vou trazer aqui a voz para a gente entender essas diferenças. Depressão pode ser caracterizado com sintomas mais leves, alguém que está deprimida, algo mais brando, entraria até, Bru, alguém que tem aquilo que a gente chama. Ai, tô tentando trazer aqui o CRF, né? O CRF não. Opa. O CID, desculpa. Mas eu não tô lembrando que é uma pessoa melancólica, tá? Melancolia. É antes ali da depressão. Tá na mesma casa, você pode ter uma depressão profunda, e é isso que as pessoas não respeitam na área da depressão. Ah, a pessoa não ficou na cama, não é deprimida. Calma,
Não é assim que funciona. A depressão, ela pode ser uma depressão mais breve, da pessoa efetivamente não conseguir vez ou outra conseguir trabalhar, até uma melancolia, existe CID, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma melancolia que é algo mais contínuo, e não é aquela depressão que deixa a pessoa acamada. Agora, o síndrome de burnout é o estresse contínuo. A síndrome realmente ela não tem um CID, não é uma doença, mas o estresse é. Então você pode sim ser afastado por estresse, a diferença é que o burnout é algo contínuo. Você sente ele o tempo todo, ele não é aquele estresse que você surta e não consegue trabalhar no dia seguinte, quebra a mesa inteira, mas ele é mais, eu vou dizer que ele é mais perverso, Bru, porque ele é mais contínuo, não é tão intenso. E a mesma coisa a ansiedade. A ansiedade, ela pode ser algo mais brando, a ansiedade, ela pode ser algo que a pessoa sente em alguns momentos e ela pode caracterizar como síndrome do pânico, que é quando a pessoa efetivamente não consegue nem sair de casa, ela está numa síndrome ali, numa intensidade muito grande, mas hoje não é o nosso foco é a síndrome de burnout. E aí eu vou começar falando um pouco dessa síndrome, explicando ali, eu acho que é importante, um pouquinho quais são os sintomas, o que a pessoa sente, né? Vamos começar por ali, que é esse esgotamento físico e emocional, que pode caracterizar primeiro como a ausência de trabalho. É uma pessoa que não costuma faltar muito, mas ela começa a se ausentar, uma agressividade muito grande, ela tá brava com todo mundo, ninguém tá entendendo por quê. Automaticamente, por conta dessa agressividade, ela se isola, ela tem mudanças bruscas de humor. Muitas pessoas que sentem a síndrome de burnout comentam, e eu compartilho, depois eu conto a minha história, de choros, de crise de choros, uma dificuldade grande de se concentrar, tem lapsos de memória, a pessoa não consegue lembrar das coisas, e aí pode vir um pouco de ansiedade e depressão, tá? Por isso que o burnout ele é perverso. Ele pode, como é que eu posso dizer? Desencadear ansiedade e depressão, e ela acaba com a autoestima da pessoa e tem muito pessimismo. Eu vou falar da minha história com burnout depois, Bru, mas fala um pouquinho, se você se sentir confortável, obviamente, como depressão, estresse e ansiedade é o top 3 ali das doenças ocupacionais psicológicas, como que foi a sua experiência com a ansiedade? Tem algo que você poderia compartilhar, o que que você sentiu? E é claro que depois a gente pode pensar num episódio exclusivo aí para ansiedade. Com certeza, eu acho sempre válido a gente compartilhar as nossas histórias, porque pode motivar outras pessoas a também compartilharem, né? A perceberem que não acontece só com elas. Eu acho que isso é até um momento para que a pessoa entenda que, poxa, eu não tô bem, deixa eu buscar ajuda. Eu trabalhei numa empresa onde desde quando eu entrei, assim, eu não gostei, eu achei um ambiente muito rude, as pessoas eram muito rude umas com as outras, assim, e desde o momento que eu entrei, eu falei, eu não quero ficar nessa empresa. Mas como a gente tem contas, todo mundo sabe que tem contas para pagar, a gente se força a ficar num lugar. E eu fiquei um tempo maior nesse lugar e com o tempo eu fui ficando, eu fui perdendo, a gente fala que perde muito a essência, o brilho, né? Então eu fui perdendo um pouco de encantamento, eu fui ficando muito mais apática com as coisas, fui ficando muito chateada. E eu tinha um chefe também que ele me assediava moralmente. Então, isso também acaba mexendo muito com o nosso psicológico. E com o tempo eu fui me sentindo mal, eu não queria ir, eu não queria levantar para ir trabalhar. Eu sempre me atrasava todos os dias para o trabalho, todos os dias ali. Não tinha um dia que eu não me atrasava. E eu não queria mesmo ir. E acabou que com o tempo o corpo reage, né, Lê? Então eu comecei, já que eu não saí por bem, né? Eu não falei, não, vou para outro trabalho, outra opção. Eu continuei, me forcei a ficar no ambiente que estava me adoecendo, e foi quando eu tive a primeira crise de ansiedade. E foi justamente no ambiente de trabalho. Eu não queria subir para minha mesa, era só eu ir para minha mesa que eu tinha crise de ansiedade. E muitas pessoas ainda têm esse tabu, né? Esse preconceito, não E eu vou entendem. fazer uma pergunta muito de psicólogo, tá, você me permite? Claro. Para as pessoas entenderem, né, o que que você sentiu nessa crise de ansiedade? Assim, não precisa dar muitos detalhes, se for algo que gere um gatilho, a gente não precisa falar, mas se você se sentir confortável, o que que você sentiu? Hoje tá super tranquilo. Foi uma descarga muito forte
de uma sensação de medo, uma sensação de desespero, dá vontade de sair correndo do lugar, você não quer mais ficar ali. Eu ficava suando, sensação de tontura. Eram essas as sensações que eu tinha. O coração batia mais forte, palpitava muito mais forte, e era uma sensação que ia acontecer algo muito ruim, muito ruim. E eu só melhorava quando eu saía daquele lugar. Até que eu percebi que estar naquele lugar estava me fazendo mal. E aí eu fui e falei, não, não dá mais. E eu pedi demissão e eu acabei saindo dessa empresa. E as coisas só melhoraram para mim. Então era só a questão de ter um pouquinho mais de força para sair dali, porque era um ambiente que estava me adoecendo. Realmente não dá pra gente ficar num lugar onde não faz bem pra gente. Não, e é importante a gente falar, e eu só vou fazer essa menção da ansiedade, a gente pode voltar e falar mais sobre isso, mas a ansiedade, ela é algo positivo na nossa vida, né, no sentido de você se proteger, de você ficar alerta, a ansiedade no organismo então, por exemplo, você está ali num ambiente que você está desconhecido, talvez você se conecte com a Bruna, né, "Nossa, mas você já sentiu uma palpitação? Eu já senti alguma coisa parecida e eu não me sinto ansioso, tá tudo bem". Poxa, daí de repente, eu tô andando na rua sem querer, um carro me fechou e eu já achei que alguém podia aí eu tive uma crise e não consegui mais dirigir. Isso não é uma crise de ansiedade por conta do trabalho. Claro, é uma crise, é um momento de ansiedade, mas ele está relacionado àquela situação, aquele estranhamento. No caso da Bru, é importante a gente comentar que esse estresse e essa crise estava acontecendo dentro do ambiente de trabalho, que é um ambiente que você deveria ir o que é um ambiente saudável de trabalho, né? É você ir bem, você ir animado, você ir motivado. Você tem problemas no trabalho, a gente mesmo aqui não romantiza o trabalho, mas são problemas que você fala: "Nossa, tô aqui no final do dia e consegui resolver esse pepino, esse abacaxi, e cara, tô feliz que eu consegui solucionar esse problema", principalmente quando você tem cargos que requerem isso. Às vezes você está num cargo mais operacional, que ainda você não tem tanta solução de problemas, mas eu já falo que isso cai por terra, porque hoje cargos de assistente, cargos de estágio, você soluciona problema sim. No caso, da crise de ansiedade dentro do trabalho, isso não acontece. Você fica ansioso por estar naquele ambiente. Mas voltando para o burnout, que é o nosso foco desse episódio, eu vou contar a minha experiência, tá? E vou contar a experiência de pessoas que eu já atendi, que já compartilharam essas questões. Então, assim, vou contar da minha história, gente. Obviamente, eu não tô aqui para expor a empresa, não tô aqui, não vou falar de períodos, quando isso aconteceu, porque facilmente vocês pelo LinkedIn conseguem cruzar essas informações. E eu vou seguir a mesma linha da Bruna. Eu vou falar o que eu senti quando eu estava com estresse e síndrome de burnout. Primeiro é importante a gente dizer qual que é a diferença entre estresse e cansaço. Quem me ensinou isso foi a linda da Lari, a Larissa, foi uma convidada nossa. A gente fala sobre ansiedade em processo seletivo, é um episódio complementar também, e ela me ensinou isso. Qual a diferença de estresse para cansaço? O estresse, gente, é quando você está fazendo algo que você não entende o porquê você está fazendo, não faz sentido aquele trabalho para você. Então, olha a importância do propósito aí no trabalho. Propósito das coisas, tá? Não é nem um propósito filosófico. Por que você está fazendo o que você faz? Então, o estresse vai muito de você não entender o porquê você faz, enquanto o cansaço é quando você trabalha, tem um volume aí de trabalho que, claro, ninguém quer ficar esgotado todos os dias, mas você está ali cansado, mas você tem aquela sensação de dever cumprido. Você tá cansado fisicamente, isso já aconteceu diversas vezes comigo, a minha carreira inteira, Bru, e foi aí que eu consegui perceber a diferença quando eu estava com síndrome de burnout, quando eu estava cansada, porque a minha vida inteira eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei muito do que eu faço. Então eu ficava cansada, Bru, mas eu não ficava estressada. Existia momentos ali que rolava um estresse, não vou dizer que não, mas um estresse contínuo, que essa é o diagnóstico de burnout. Como que você diagnostica alguém que está em burnout e alguém que só está com estresse pontual? É justamente a cadência. O burnout, por isso que o nome chama burnout, que é o esgotamento, ele se dá pela constância, sabe, Bru? Você fica tanto tempo com aquele estresse que você entra em burnout. Vamos lá para a minha história, tá? Então eu ficava cansada, eu tinha os meus estresses pontuais, mas gente, eu sempre amei muito o que eu faço. Eu sempre gostei muito de trabalhar em RH, então não era um problema ser empregada CLT, não era, gente, não era nada novo para mim, não tinha nada de diferente naquele emprego.
tinha, né, os desafios de um emprego novo, normal, mas eu percebia que o timing da empresa era muito diferente. Primeiro, não tinha definições, tá? Isso é importante falar, Bru, porque as pessoas que sofrem de burnout têm esse padrão, é a falta de definição do que fazer, de como fazer. Por que, que a pessoa que tem o estresse, ela não fica com burnout, por exemplo? A diferença clara, e as pessoas que já sofreram provavelmente vão escrever falando é verdade, tive a mesma sensação, porque não tinha direcionamento na empresa. Então, cada hora eu peço uma coisa diferente, às vezes não é volume de trabalho, né? Às vezes cada hora define uma coisa diferente. Por isso que assim, a gente é muito da linha da metodologia ágil, de ser dinâmico, mas não dá para você ser multitarefas. O ser humano, e aí, Bru, você pode me falar que porque você está se especializando em neurociência, o ser humano, ele não foi desenvolvido e nem programado para fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não, não mesmo. Nós temos que fazer uma coisa de cada vez. A gente precisa ter foco. E hoje em dia, por isso que tem muitas pessoas ansiosas, porque nós estamos sempre pensando no que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer e nunca no que nós estamos fazendo. Não, e querendo fazer 14 coisas ao mesmo tempo, sabe, Bru? E o cérebro não foi feito para Ele não isso. acompanha. E se ele foi feito, eu quero que você me mande um estudo que me prova isso, porque tudo que a gente lê, às vezes a gente não vai ficar citando aqui artigo científico, isso e aquilo, gente, porque não é a pauta. Mas eu te garanto que não existe um estudo que fala que o ser humano, o cérebro do ser humano, foi feito para fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não, ele foi feito para fazer alguma coisa. E qual que é um dos sintomas do burnout? É a lapsos de memória. É dificuldade de concentração, porque ele não dá conta. Por isso que a gente teve esse crescimento gigante de burnout no ano passado, porque todo mundo entrou em home office, todo mundo começou a trabalhar de casa e as empresas acharam que as pessoas, agora que estão trabalhando em casa em home office, elas conseguem atender telefone, fazer relatório e chupar cana ao mesmo tempo. Não, é uma coisa de cada vez. Tem que ter um mínimo de organização. Por isso que o burnout está muito associado à falta de direcionamento. Mas eu vou voltar lá para minha história, na verdade. Tava lá começando a trabalhar, senti essa falta de direcionamento, sabe, Bru? Eu vi que a empresa era super perdida, mas eu estava ali para ajudar. Era uma empresa nova, eu estava no emprego novo, eu estava ali tentando, né, fazer as coisas serem construídas. E eu fui percebendo que, além de não ter esse direcionamento, o meu líder imediato não dava esse direcionamento. O burnout também tem essa constância. É o líder ali que constrói esse burnout. Às vezes a empresa não faz isso, mas às vezes é o líder. E no meu caso, o líder dava uma potencializada nisso, Bru. Ele também não me dava direcionamento nenhum, ele não me passava orientação nenhuma e eu ficava aí 2 vezes perdida. Então, eu não tinha pela empresa e não tinha pela minha liderança. Aí eu tinha um volume de trabalho, que até aí, eu gosto do que eu faço, eu vou lá e engulo. E aí eu fui percebendo que eu não estava dando conta, era muita coisa ao mesmo tempo, era cada hora uma orientação diferente. E aí eu fui percebendo algumas alterações físicas, Bru, porque eu gostava tanto do que eu fazia, e eu estava tão ali que eu não estava percebendo, eu só fui perceber que eu estava com crise de burnout quando eu comecei a perceber a queda de cabelo, a insônia, porque eu acordava e aí, a gente não percebe isso, às vezes precisa de um estranho ali, um estranho não, uma terceira pessoa, um marido, um namorado ou um familiar para falar isso, mas eu tive esse feedback de: "Meu, você tá acordando 3 vezes por noite". E eu acordava, sabe falando o quê? Falava coisas relacionadas ao trabalho. Não, mas não era coisas relacionadas, era assim: "Já tá pronto? Já terminei? Você precisa de alguma coisa?". Juro, eu recebi esse Sério, Lê? feedback da minha família, que eu acordava de madrugada perguntando se a pessoa precisava de alguma coisa. Eu nunca na minha Caramba. vida, e assim, eu não vou dar o tempo aí exato para não abrir a empresa, mas não era criança, tá, não era criança, e eu nunca tive problema para dormir. Então eu tive, vamos lá, queda de cabelo, insônia, e aí o ponto que aí eu faço terapia há muitos anos, levei para minha terapeuta, era quando eu não conseguia parar de chorar. Eu não sou uma pessoa, Bru, que me emociono fácil. Eu já tive perguntas no trabalho, é até curioso, teve uma colega de trabalho que perguntou uma vez: "Você chora?". Porque eu sou muito pragmática, eu saio, eu falo, eu faço não sei o quê, mas gente, o choro é só uma forma de você se expressar.
Eu não me sinto, eu não sou mais forte porque eu não choro, e não é porque eu não choro que eu não fico vulnerável, são coisas totalmente diferentes. Mas eu percebia que eu não conseguia parar de chorar, Bru. Eu achei, teve uma época que isso durou mais ou menos uns 2 meses, tá. Eu faço terapia a vida inteira, logo que a gente percebeu, né, minha terapeuta diagnosticou e falou: "Você tá com burnout", foi quando eu chorava sem parar, porque eu achei que eu estava grávida. Eu falei: "Isso é coisa de grávida, eu devo ter engravidado e não tô sabendo, e eu não paro de chorar". Eu chorava de manhã na hora que eu ia tomar banho para trabalhar, é muito triste falar isso, porque eu amo o que eu faço. E como a Bruna, eu também tinha que pagar meus boletos, eu não podia simplesmente pedir demissão. E só um detalhe, tá? Só para reforçar para os ouvintes que nós estamos trocando essas informações agora, tá? Nós estamos contando uma para outra essas informações agora, só para vocês A entenderem. gente só perguntou se uma ou outra ficava confortável em dividir, mas dividir em si, estou dividindo aqui agora, para a Bruna também ter da mesma sensação que eu tive quando eu ouvi o seu discurso, você ouviu o meu. Então, assim, eu chorava no banho, aí acontecia alguma coisa no trabalho, eu ia para o banheiro chorar, e eu nunca vivi isso. E foi aí que eu percebi o burnout. Então, se alguém vier falar: "Ai, Alessandra, você trabalhava demais, isso não é burnout. Não, você estava se colocando muita pressão". Não. A empresa que tem esse triângulo de falta de comunicação, não define o que ela quer, toda hora muda a prioridade e tem volume de trabalho, ela vai direcionar as pessoas para o burnout, não tem outra solução. Claro, tem outros estudos que vai falar que é a junção disso e daquilo, mas eu fecho nesse triângulo. Claro, talvez para você pesa mais a falta de orientação e o volume não está muito. Então, às vezes, só ficar toda hora mudando a prioridade, isso pode caracterizar. Eu não estou aqui para definir. Comigo, foi esse triângulo que eu identifiquei e eu atendo pessoas, né? Eu não sou psicóloga clínica, mas a gente, através das consultorias, a gente atende muitas pessoas que querem fazer mudança de trabalho ou que querem mudar de carreira, e aí o burnout vem para meio que dar aquele pontapé, porque a pessoa está num esgotamento emocional e físico tão grande que aí ela muda e aí ela tem aquelas histórias que a gente vê que a pessoa saiu do lixo ao luxo em 6 meses, sabe? Ficou 10 anos numa empresa e quando decidiu mudar, mudou. Então, assim, tem outros sintomas físicos, tá? Que eu acho que é importante comentar. Então, se a pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter enxaqueca, um cansaço, uma palpitação. Por isso que é difícil de diagnosticar o burnout. Às vezes você acha que é ansiedade, às vezes você acha que é uma depressão, tem ali uma dor de estômago, então é difícil de diagnosticar mesmo como psicólogo clínico, por isso que assim, e aí eu vou falar muito sério agora, Bru, porque não dá para piada. Você sentiu ansiedade que não está associada a uma coisa diferente, né? Então, como eu falei lá, a pessoa está andando na rua, pegou e teve uma ansiedade. Não, não é isso. Está sentindo ansiedade dentro do trabalho. Ou está sentindo depressão, está ficando muito triste. Ou a questão do burnout, que foi o nosso foco, você precisa procurar ajuda psicológica. E eu vou perguntar para você, Bru, como que foi para resolver a sua ansiedade? Foi com terapia? Foi sair do trabalho? O que que você fez ali para te ajudar? Primeiro foi sair do trabalho. Na verdade, eu identificava que o trabalho me fazia mal. Só que você vai levando, né? Como você falou, vinha dor de cabeça, vinha insônia, todos os sintomas iam aparecendo e iam refletindo no corpo. Quando eu saí do trabalho, quando eu estava em casa, eu me sentia muito melhor. Quando eu pensava em voltar para o trabalho, eu já sentia todos os sintomas novamente, já vinha uma crise e eu falei: "Não, não consigo mais voltar para aquele lugar". E eu priorizei a minha saúde mental, fui fazer terapia, fui me cuidar, fui buscar uma oportunidade de trabalho onde me fazia bem estar ali, onde eu conseguia colocar, em prática todo o meu potencial, poder criar, poder pensar. Ali onde eu estava trabalhando eu era muito fechada, eu tinha, o líder, ele tinha um assédio moral muito grande, não só comigo, como com as outras pessoas que trabalhavam também. Quando eu mudei de lugar, comecei a trabalhar em um ambiente que me fazia bem, que eu estava bem ali, isso tudo foi passando. Lógico, com a ajuda da terapia. Até hoje eu faço terapia, Lê. Eu acho que contribui muito. Mesmo se você não tem ansiedade, se você percebe que seu dia a dia tá corrido, eu acho bacana você fazer terapia, porque ajuda e muito, Lê.
Não, é fundamental. E aí eu vou falar uma outra coisa que eu lembrei aqui também, Bru, que para nós, né, falo para minha terapeuta, foi um critério de diagnóstico, e eu quero responder algumas perguntas, porque quando a gente fez a pesquisa, eu achei super bacana essas perguntas frequentes dentro do site do Drauzio, tá? Então, se vocês quiserem, vai lá no site do Drauzio, Drauzio Varela UOL, lá tem algumas perguntas frequentes e eu estou me baseando nisso. Mas para minha terapeuta, sabe o que também a gente conseguiu identificar? Eu voltei a fumar. Então eu estava mais de ano sem fumar, e nesse período eu não aguentei, eu voltei a fumar, porque é um dos sintomas, né, ele até fala: "Tenho receio de relatar o meu estado, como que eu identifico?". E é justamente as pessoas perceberem um uso exagerado de estimulante, porque como o esgotamento ele é físico e emocional, você vai tomar muito café, você vai tomar muito refrigerante, muito energético, e nessa empresa que eu trabalhei, e se tiver alguém que trabalhou lá, eu vou pedir para ser super discreto nos comentários, mas isso acontecia muito, era a galera tomando energético 9 horas da manhã. Uma coisa que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi as pessoas tomando energético 9 horas da manhã. Você já viu isso no trabalho? Não. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Depois eu fui entender. Então, um uso exagerado de café, refrigerante, cigarro, estimulante é um indicador, mas também um relaxamento. E esse é o problema do burnout, porque as pessoas começam a usar drogas e usar álcool para diminuir esse esgotamento ou como estimulante. E aí eu acho que é legal a gente fechar esse episódio com essas perguntas frequentes, tá? Então, primeira coisa, pessoas que estão com síndrome de burnout, têm direito à licença médica? Tem sim. Com o psiquiatra, o psicólogo, você consegue esse afastamento e casos mais graves até invalidez, mas a gente espera que você não tenha que passar por isso. Quem que você deve procurar? Psicoterapeuta ou psiquiatra? Tá na dúvida? Procura um dos dois. Vê o que você consegue e tem tratamento no SUS, tá? Então, se você hoje tá sentindo isso, tá percebendo que tá sem direcionamento e não consegue hoje investir numa terapia, você pode e deve procurar o posto de saúde mais perto dessa casa, vai lá no SUS para você ter esse encaminhamento. Eu sei, gente, que esse episódio é um pouco mais difícil, mas a gente não podia terminar janeiro sem falar de burnout. A gente depois pode voltar com episódios falando sobre depressão e ansiedade, mas responde aí pra gente, vocês querem esse tipo de conteúdo? Vocês acham que é importante a gente falar sobre depressão no trabalho, sobre ansiedade no trabalho? E também comenta aqui se você se identificou com os sintomas da burnout em algum momento da sua vida, e se for algo recente, sugiro que você procure ajuda. Bru, onde que o povo te acha para te encontrar? Vamos deixar suas redes sociais, depois eu deixo a minha. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou então no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Lá eu crio diversos conteúdos também de carreira, de mercado de trabalho e de neurociência também, que agora sou uma pós-graduanda em neurociência. Maravilhosa. E conteúdos, assim, eu falo que a Bruna no Instagram é maravilhosa. Eu tô lá no Instagram com também conteúdos complementares, é a Lê Falsarella no Instagram e lá no LinkedIn é a Alessandra Falsarella. Você encontra o Foca no Instagram, Foca no Trabalho, em todas as redes sociais, e eu convido vocês a, se conhece alguém que tá passando por estresse no trabalho, um estresse contínuo, não tá conseguindo identificar o que é, compartilhe esse episódio. Talvez a gente consiga ajudar esse seu colega, essas pessoas, principalmente o pessoal que está sem aí trabalhando home office loucamente. Eu acho que esse episódio pode ajudar mais pessoas. É isso e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.